Maravilha, muito prazer. Eu sou Renato Zimmermann, sou um ativista da sustentabilidade e da modernização do setor elétrico. O que é ser um ativista? É ter uma causa e acreditar nela e lutar pensando sempre no bem comum. Em 2023, iniciei viagens pelo Brasil com o objetivo de divulgar a sustentabilidade e a modernização do setor elétrico brasileiro. Sou membro do... Opa, já está rodando aqui. Do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima. A gente vem trabalhando, então, na divulgação da necessidade da transição energética. Então, eu vou começar com uma provocação. O que está acontecendo com o mundo que a gente conhece? A nossa cabeça está como do nosso amigo aí, né? Cheio de poréns, né? Tanta coisa, tanta tecnologia, 6G, ciência quântica, computação quântica, inteligência artificial, nanotecnologia, olha quanta coisa está acontecendo. E essas tecnologias, elas têm um motivo. Vamos ver se agora a tecnologia me ajuda. Ah, vai passar direto lá. Próxima lâmina. Oi, tá me ouvindo? Vamos passar as lâminas direto aqui. Peço desculpas, pessoal. Então, todas essas novidades que estão vindo, elas vêm no caminho da transição energética, né? Então, a transição energética é um termo que começou em 2015 a ser usado no nosso dia a dia. Por quê? Reunião da COP 21, 2015, Paris. O que é a COP? É a Convenção Quadro da ONU, onde as nações se reúnem para tentar resolver essa anomalia do clima que a gente vem experienciando nas últimas décadas. Mas a transição energética, ela vem antes disso, ela vem desde que o homem começou a sua jornada aqui na Terra. A primeira energia que a gente conheceu é a do nosso corpo, depois a gente dominou os animais usando a força deles, a água, o fogo, o vento. O que aconteceu quando a gente teve a transição energética para o vento, né? A gente descobriu as novas fronteiras, novos caminhos marítimos. Daí veio o vapor. E aí começou a industrialização da humanidade e logo depois veio a eletricidade e o petróleo. A transição energética é um caminho da humanidade e a gente parou aqui na questão do petróleo, do combustível fóssil. Por que isso? Roda mais uma lâmina. Porque a indústria do petróleo, primeiro, é a indústria mais poderosa do planeta. Depois, políticas, países e economias dependem da produção de petróleo. Dá para entender a complexidade que é a gente fazer a transição do combustível fóssil para a energia limpa. E por que isso é necessário? Por causa dos chamados gases de efeito estufa. E o principal dele é o dióxido de carbono, que é produzido da queima do petróleo, da gasolina, do diesel, do gás natural, que de natural tem pouco, né? Ele também é de origem fóssil. E o que é esse combustível? O que é o petróleo? É um churume, inclusive cheira muito mal, e ele é um material que entrou em decomposição há milhões de anos atrás. Então, quando a gente queima isso, a gente está liberando o dióxido de carbono, que ele vai para a atmosfera, ele é um gás
que ele é invisível a olho nu, mas ele provoca uma camada de poluição, o raio do sol, que milhões de anos bate na Terra e volta, agora tem essa camada que provoca anomalia chamada aquecimento global. Então, foi detectado lá em 2015 pela comunidade científica a necessidade de, em 2015, foi detectado que até 2030, se nada fosse feito, a temperatura do planeta iria subir 1,5 grau, com consequências essas que a gente está vendo agora. O que aconteceu em 2024? Maior temperatura da história do planeta. Próxima lâmina. Essa transição energética, nós temos que acelerar ela. Por isso que eu estou aqui no fórum com vocês, falando dessa temática e por que a geração distribuída está inserida nesse aspecto. Mas antes eu quero dizer que a transição energética vai mudar totalmente o ambiente de negócios. E por conta disso, o Brasil, que é uma economia naturalmente verde, será uma potência verde mundial. Nós não precisamos copiar outras nações. Aqui no Brasil, nós temos todas as condições de sermos a potência que vai gerar energia limpa para nós e gerar energia limpa para os países em desenvolvimento. Vamos seguir aqui. Eu preciso falar dos recursos energéticos distribuídos, que é... O que é os recursos energéticos distribuídos? Muitos do que aqui estão, trabalham com energia solar, não prestam atenção. O que é esse detalhe? O principal instrumento hoje, o principal recurso energético distribuído é o inversor de potência. O que o inversor tem? Tem grande tecnologia embarcada nele. E o que a gente faz? Como que a gente usa o inversor apenas para transformar a corrente alternada, corrente contínua em corrente alternada, mas poderia fornecer muitos serviços ancilares para a rede de distribuição. E por que isso não acontece? Próxima lâmina. E uma coisa também que eu quero falar do inversor de frequência, usando uma analogia. Vocês conhecem a Ferrari, aquele carro vermelho, moderno, que todo mundo sonha em ter por causa do status. Eu costumo dizer que o inversor, ele é uma Ferrari que não pode sair da garagem. Vocês imaginem, a nossa rede elétrica de 1950, e esses recursos tecnológicos, eles são muito mais modernos, eles precisam de uma rede fluida. Inclusive, a discussão do fluxo inverso-potência tem a ver com esse problema da modernização da rede. E imagine uma Ferrari em 1950, onde as estradas eram de carroça, ela não poderia rodar. Então, hoje nós temos um inversor de frequência e muitos outros recursos energéticos distribuídos que não podem transitar na via pública porque nós não temos um smart grid, uma rede inteligente, traduzindo para bom português, e seria, sim, uma grande revolução energética a gente começar a transformar a nossa rede. É impossível isso. Às vezes eu me sinto um Dom Quixote, um exército de um homem só, porque essa minha luta tem dificuldade em encontrar eco. Então, às vezes, os governantes, conversando com eles, eles perguntam assim, quanto vai custar essa brincadeira? Eu respondo com uma outra pergunta, quanto vai custar não ter feito isso? Hoje, nenhuma economia trabalha que não tenha... Nenhuma economia sem energia elétrica você não consegue tocar. Imagina uma cidade como Porto Alegre, 2 milhões de pessoas, sem supermercado, sem hospital, sem serviço público. É o que vai acontecer. Próxima lâmina.
As microredes está vindo numa sequência. Vocês estão vendo recursos energéticos distribuídos, smart grid, microredes. O que são as microredes? É um sistema inteligente que pode se adequar e fazer a resiliência que a gente precisa para o sistema elétrico. Por que essa resiliência? Porque os eventos climáticos virão, é inevitável. Então, se a gente não tiver microredes, a gente vai ficar na dependência das grandes transmissões de energia. Então, a gente coloca em risco toda a nossa economia. E daí eu pergunto, quanto custou não ter feito? E fibra ótica, vocês lembram, próxima lâmina, ela também custava caro e tal. Hoje, fibra ótica tem até lá na floresta amazônica. Para finalizar, eu quero mostrar algumas ações. Belém do Pará, COP30, já está rodando. Brasil, Belém vai ser a capital do mundo por alguns dias. O mercado de crédito carbono, o que é o mercado de crédito carbono? É um mecanismo financeiro, é uma moeda. Quem polui paga, quem preserva recebe. Então, nos acordos, que Deus quiser, a gente terá êxito. Esse mercado de crédito carbono, ele deverá também ser impulsionado. E uma atenção muito especial para o PATEM. Já ouviram falar no Programa de Aceleração da Transição Energética? Foi lançado esse ano pelo governo federal, prestem atenção, tem linhas de financiamento, Fundo Clima, políticas públicas para incentivar todas essas tecnologias emergentes. Próxima lâmina. A palavra do momento, resiliência climática. Pode passar. Aqui nós temos o símbolo, o orgulho do gaúcho, que é o laçador. Vejam, talvez o único gaúcho que não molhou as botas, todo ilhado, né? Essa foto tem menos de 1 ano, e esses são os eventos climáticos, e a gente não sabe qual será o próximo. E a forma que a gente se relaciona com a energia elétrica, a transição energética tem a ver com limpar a matriz energética, reverter o aquecimento global, para que a gente não tenha mais esses eventos climáticos. Próxima lâmina. Eu encerro, então, com essa frase de Brian Nelson: pessoas que não sustentam árvores, em breve viverão num mundo que não sustenta pessoas. Obrigado.